Oi, pessoal, tudo bom? Olha aí, uma questão, uma lição, algo que é super importante para o teu Enem. É importante porque cai muito, é importante porque é um assunto básico. Então a gente vai ver hoje eletroquímica, pilhas. Pessoal, como calcular a DDP de uma pilha? Lembrando sempre que pilha é um processo espontâneo. Como assim, Guga? É um processo onde você tem uma reação química de oxirredução espontaneamente produzindo uma corrente elétrica. Então, pilha também é chamado de célula voltaica. Lembra? Oxirredução produzindo uma corrente elétrica. Quando eu tenho um processo espontâneo, o ΔG é menor que zero. Aí tu pergunta, e o que é ΔG mesmo? ΔG é energia livre ou energia de Gibbs. Se o ΔG é menor que zero, o processo é espontâneo. Eu calculo o ΔG assim, ó. ΔG igual ao quê? Quem lembra? ΔH menos T vezes ΔS. Eita, Guga, complicado, né? Mais ou menos, né? Então, ΔG é a chamada energia livre. Quem calculou isso foi Gibbs. Então, é energia livre de Gibbs. Bonitinho, né? ΔH é a chamada variação de entalpia. Olha que legalzinho. Então, variação de entalpia. T temperatura, não é verdade? T a temperatura. Lembrando que a temperatura sempre deve ser calculada em Kelvin. E ΔS, variação da entropia. Google, o que é entropia? Entropia é o grau de desordem de um sistema. Então, quando eu tenho ΔG menor do que zero, eu tenho meu processo espontâneo. Lembrando que a variação de potencial da pilha sempre é positiva. O ΔE da pilha é sempre positivo. Então, pessoal, não esquece, na pilha eu tenho a semi-reação de oxidação, perda de elétrons, oxidando, perdendo elétrons. Quem oxida é o ânodo. O ânodo é o polo negativo. E aí, olha, quando está oxidando, a lâmina está sendo corroída. Então a lâmina diminui, porque ela é corroída. Olha como ela fica corroídazinha, tá vendo? Olha aqui, eu vou marcar aqui, ó, logo, tá bem corroídazinha. E o que é que acontece? A lâmina é corroída porque o íon que estava na lâmina vai caindo aqui, né? Um metal vira íon e cai na solução. A solução aumenta a concentração. Já do lado onde eu tenho a redução, eu chamo de cátodo, que é o polo positivo. Olha como a lâmina aumenta no cátodo. Olha para cá, pessoal. Por quê? Porque o íon que está na solução vai aderindo à lâmina negativa, né? Cheia de elétrons, e vai aumentando a lâmina, diminuindo a concentração da solução. Pessoal, para você também entender, numa pilha tem uma ponte salina. A ponte salina é esse tubozinho aqui em U, ó. Guga, para que serve ponte salina? Para que serve esse tubo em U? A ponte salina, ele permite um prolongamento da pilha. Por quê? Porque ele migra a quantidade de íons. Veja, elétron não passa pela ponte salina. São os íons, tá? Os ânions que estão no salzinho que eu coloquei na ponte salina, os ânions migram para o ânodo, os cátions migram para o cátodo. Com isso, a quantidade de cátions e ânions na solução vai se permanecendo igual ou constante. E o que é que acontece? Com isso, a pilha tem um maior tempo de vida. Mas o que é que eu quero falar para você agora? Pessoal, presta bem atenção. DDP da pilha, o potencial, ó, o delta é de uma pilha. Então, quando a gente se refere a DDP da pilha, lembra, pessoal, diferença de potencial ou força eletromotriz da pilha. Depende apenas da natureza de quem você está usando, da concentração e da temperatura. O que é que eu quero que você entenda? Numa pilha, quem tem maior potencial
de redução vai reduzir. Quem tiver maior potencial de oxidação vai oxidar. E como é que eu calculo, Guga, a DDP? A DDP é potencial de redução mais potencial de oxidação. Então, tem uma dicasinha, tá? Quando ele der os potenciais na prova, você faz assim: mantém o maior potencial, inverte o menor e soma. Por quê? Olha bem, olha a questão que a gente tem. As semi-reações mostradas a seguir ocorrem em uma célula eletroquímica que tem dois eletrodos, um de platina e um de cobre, imersos em respectivas soluções iônicas, que são ligadas por uma ponte salina. Olha aí. Pessoal, platina e cobre, todos dois estão ganhando elétron. Então, aqui é um potencial de redução, o de baixo também. Quem tem o maior potencial de redução? A platina. Então, como a platina tem o maior potencial de redução, adivinha o que é que acontece com ela? Ela sofre o quê? Redução. Exatamente, Guga. Agora, a outra, que é o quê? Que é o eletrodo de cobre, tem o menor potencial de redução quando comparado. Se tem o menor de redução, tem o maior de oxidação. Guga, e como é que eu vou achar esse potencial? É simples. Se o de redução dele é mais 0,34 volts, sabe quanto é o de oxidação? Menos 0,34 volts. Então é por isso que eu falei, vai calcular a DDP? Vai. Mantém o maior, 1,20, inverte o menor, menos 0,34, e soma. Então, quando eu pego um mais o outro, né, vai ser quanto aqui? A DDP vai dar 1,2 menos 0,34. Olha aqui, 6. Aqui, ó, 8. Aqui vai 1. 0,86. Você vai lá e marca a sua alternativazinha na questão. Interessantíssima. Então, caiu questão de DDP. Mantém o maior, inverte o menor e soma. Mantém o maior, inverte o menor e soma. Guga, sempre? Sempre. Mantém o maior, inverte o menor e soma. Mantém o maior, inverte o menor e soma. Legal?